Literatura em Movimento. 10h10 com Literatura em Movimento, nesta sexta-feira, aqui no programa da Rádio Jornal. Olha, eu tive o prazer de receber do meu amigo Diógenes, professor Diógenes, lá do Souza Leão, o livro chamado Em Nome da Filha, editora Viseu, o livro da escritora e jornalista Sulamita Stelian. Comecei a ler e o livro ele é muito empolgante. Não fosse o meu tempo escasso, acho que já teria lido todo, viu, Sulamita? Ela está com a gente já ao telefone, mas é muito empolgante e traz um tema que é para muita reflexão. Boa noite, Sulamita. Boa noite, Marcelo. É um prazer. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a seus ouvintes todos. A oportunidade é bem merecida, porque esse livro ele tem que ser muito divulgado. Inclusive eu conversei já com a Sulamita, ela me falou que é o seu segundo livro, mas deixa eu dar uma lidinha aqui na ficha da Sulamita, para o ouvinte da Rádio Jornal ter mais informações. Ela é mineira de Belo Horizonte, formada em jornalismo pela FAFIC UFMG, passou por várias redações de jornais, revistas e TVs em Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza, quase sempre nas áreas de economia e política. Levou sua experiência para os movimentos popular e sindical e fez breves incursões no poder público, na assessoria de imprensa e comunicação. É autora do livro Estação Ferrugem, pela editora Vozes, em 98. Mora no Recife, edita o site atalmineira.com. Sulamita, quando surge a ideia do Em Nome da Filha? Na verdade, o Em Nome da Filha, o livro surgiu do pedido da mãe da vítima. Uhum. Porque esse livro conta a história, como você já sabe, de um relacionamento abusivo que acabou em feminicídio. Sim. E pela época do julgamento do algoz da vítima, a mãe procurou várias entidades do movimento social e sindical, buscando apoio para divulgar a história. Uhum. E eu estava, à época, assessora de comunicação do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Trabalhei com eles 15 anos. E ela procurou a Secretaria da Mulher do sindicato, Sim. que é pioneiro nessa iniciativa de trabalhar com a temática da mulher. E a Secretaria procurou a área de comunicação para esse apoio. Eu fiz uma entrevista com ela, e ela me relatando a história, eu fiquei impressionada com tudo que ela me contava, e ela disse, bem assim, eu me lembro, você está arrepiada, né? Essa história dá um livro. Você quer escrever o livro? E eu fiquei chocada, porque ela mal me conhecia, e eu disse isso a ela, porque eu. E ela, se você não me conhece, ela falou, de repente é minha filha que está me soprando aqui no ouvido que a pessoa é você. Foi assim. Puxa vida. Surgiu o livro. E bem interessante, porque acredito que você antes não tinha as informações totais, né, sobre o caso, e aí foi passado pela mãe dela, ou você fez pesquisas também? Como é que você... Ela me passou as informações iniciais. E eu, quando aceitei a tarefa de escrever o livro, eu impus uma condição. Que eu pudesse ouvir o algoz. Sei. E ela me disse, para quê? Tudo que você precisa está no processo, nos autos do processo. E eu falei, eu insisto, para mim é condição sine qua non, eu quero falar com ele. Sei. E ela cedeu. Embora fosse resistente à ideia, ela cedeu. Sim. E eu pesquisei durante 5 anos. 5 o tempo anos. de escrita do livro. Eu fui pesquisando e deglutindo, porque é uma história muito pesada. Eu vi todos os autos dos 3 processos que foram movidos pela Gersina
contra o algoz. Gersina é a mãe da Mônica, né? A mãe da vítima, da Sim, Mônica, sim, né? sim. Mônica é a pessoa que foi vítima Aham, do feminicídio. sim. E a Gersina era uma mulher muito atuante, uma mulher com atividade política. Ela era líder na comunidade dela lá em Maranguape. Uhum, Ela chegou a ser candidata a vereadora, inclusive. sim. Era uma mulher feminista, Uhum. assumidamente feminista. Era uma mulher simples, mas uma mulher de garra, de fibra, com consciência dos direitos, e que brigou muito e desgastou e dedicou a vida a isso. Por isso o livro é na perspectiva dela, e daí em nome da filha. O quanto deve ter doído, se para uma mãe já é uma dor imensurável, imagina uma mãe com essa consciência, né? Então, ela consumiu a vida dela, não só dedicou, Uhum. ela consumiu a vida dela a essa causa. E ela criou os netos, né? Sim. Porque tinha 2 crianças envolvidas nesse processo. Uhum. Além da própria Mônica, que era pouco mais do que uma criança. Uhum. Ô, Sulamita, em Na verdade, relação... essa história consumiu a família inteira. Ah, é verdade. Sulamita, em termos de... você utilizou gravações em relação à Gersina? Quantas horas você imagina? Não, eu não gravei com a Gersina. Eu tive inúmeras conversas com ela. Sim. Eu tenho um caderno inteiro de anotações a respeito disso. Ah. Eu ouvi gravações de um dos julgamentos. Então, Por no exemplo, caso eu da... tenho fitas de vídeo Aham. de um dos julgamentos. E tenho os autos do processo, cópias Sim. dos autos dos processos. No E caso eu da Gersina... entrevistei. Hein? No caso da Gersina, bem mais trabalhoso, né? Porque geralmente o escritor grava e aí depois ele tem no seu tempo, no seu espaço livre, e você não. Você já, ela falando e você já registrando, né? Manualmente. Né? Eu tenho uma outra... Eu venho da tradição do impresso, né? Sim, sim. E eu sempre gostei de fazer entrevistas mesmo para publicar no Ping Pong. Uhum. E eu raramente usava gravador, porque é trabalho dobrado. Ah, eu admiro muito isso aí. Eu lembro da época que eu trabalhava como repórter esportivo, e aí na hora das coletivas você tem os jornalistas, os impressos, os caras, é uma rapidez incrível. É isso que você está falando. Né? Em prejuízo da letra, né? É verdade, A isso letra mesmo. fica... Isso mesmo. Só ele mesmo entende, né? Vou dizer o mínimo. Só ele ou ela entende, né, Sulamita? É verdade. Às vezes até a gente, se demorar muito, não consegue saber o que é notoria, mas não é o caso, que as conversas com a Gersina eram conversas com mais tempo, né? Sim. Não estava pressionado pelo deadline, nem coisa do gênero, né? Uhum. Eu era na casa dela, ou ela vinha ao meu trabalho, ou a Sim. gente conversava por telefone, e eu anotava, sempre anotando tudo. E também foi assim com outras pessoas que eu, no decorrer da pesquisa, eu senti a necessidade de aprofundar a conversa, né? Uhum. Então, conversei com várias pessoas da família, com vizinhos, com autoridades, com gente ligada a entidades de direitos humanos. Foi um longo trabalho. Foram 5 anos de batalha para escrever. Imagina. E depois outros 13 para conseguir publicar. 13 anos. Puxa, 13 anos. Agora me diga uma coisa. A gente sabe que o jornalista, ele na maioria das vezes ele precisa deixar um pouco a emoção do lado, a paixão do lado. Ele tem que ser até um pouco frio. Mas num caso como esse, como é que você conseguiu equilibrar para trazer a razão para o livro, Sulamita? Além de um pouco da paixão também, né? Da emoção. Rapaz, foi um parto. Foi um mergulho no escuro, no abismo. Uhum. Eu sofri muito para escrever esse livro. Eu até digo isso na abertura. Sim. Porque é impossível você ficar impassível diante de uma história dessa tristeza, dessa profundidade de abuso,
de vilipêndio à pessoa humana, um mínimo de uma história cruel, né? E eu sou mulher e sou mãe, né? Sim. Eu tenho filhas, né? Sim. Então você se coloca no lugar da pessoa, né? E você sofre junto. De certa forma isso é bom, mas isso te demanda mais tempo e mais, como é que eu diria, mais busca de equilíbrio para chegar no ponto, né? Você não pode passar do tom, né? Porque é fácil, né? É verdade. Você partir de uma história, de um sentimento de compaixão pro ódio, pra raiva. Isso você não pode deixar acontecer, né? Me conte. Aí a experiência jornalística ajuda muito nisso, né? Porque a gente é submetido durante ao longo do exercício da profissão a todo tipo de pressão e esgotamento, né? Me conte. Isso é um teste, né? Para você. E como é que surgiu os contatos até o convite da editora Viseu? Sim. Foi, na verdade, um amigo pernambucano que sabia da minha batalha pela publicação do livro, dos vários nãos que recebia pela cara, né? Recebi, Brasil afora. Recebi ao longo desse período um sim, mas foi um sim que quando vieram as condições eram inaceitáveis. Era um não indireto, né? Porque esse mercado é complicado, né? É verdade. Para dizer o mínimo. É verdade, verdade. Muito. Mas eu sou uma obstinada. Persistente. Isso é cara de Capricórnio, né? Eu sou capricorniana. Ele já foi lançado? Sim, qual? O livro? O livro, sim. Foi lançado no último sábado, 23. Sábado. O lançamento oficial aqui no Recife foi na Vila Ritinha. Um casarão ali da Boa Vista. Sim. É um assunto, Sulamita, que apesar de ser local, de ser nosso, mas é um tema atualizadíssimo, é um tema que há interesse do país inteiro. Você tem conversado com a editora para levar a outros estados também? Não sei se por você ser de Minas também, né? Sim, eu estou viajando na próxima semana para Belo Horizonte, que é a minha Macondo, né? Minha Macondo de origem. Sim, Macondo. Eu tenho duas. Eu tenho uma Macondo de origem, que é Belo Horizonte. E eu tenho uma Macondo do coração, que é o Recife. Aliás, você sabe que vem o filme por aí, do 100 Anos de Solidão, né? É verdade. Vem o filme. Você citou o Gabriel Garcia Marques, né? É um livro maravilhoso, né? Espetacular. É maravilhoso. Pois é, eu vou para Belo Horizonte, o lançamento lá é dia 12 de abril. 12 de abril. É na Casa do Jornalista, que é minha casa, é a casa do sindicato dos jornalistas lá em Minas, uma entidade da qual eu já fui vice-presidente. Sim. E de lá, a próxima parada será São Paulo. São Paulo, muito legal. A editora está providenciando isso, ainda não tem data, mas deve ser na sequência. Essa primeira tiragem, você teve acesso aos números? Quantos exemplares foram ou é uma coisa da editora? Não, é uma coisa da editora, ela deixa isso em aberto, sabe? Na medida da demanda, ela vai imprimindo. Coisas da modernidade, né? É verdade. Nós estávamos acostumados com aquela coisa de, olha, tiragem de 500, de 1000 ou de 100, mas agora é assim, vai no... conforme a demanda. O meu primeiro livro começou com uma ideia de uma tiragem de 1000 exemplares, acabou sendo 2000. Sim. Esgotou, mas não se fez uma segunda tiragem. Sei. Essa é uma tiragem aberta. E tem a versão e-book também, né? Porque tempos, né? Modernos. É verdade. O Estação e tem Ferrugem. Gente que prefere ler no Kindle, né? Estação Ferrugem foi pela Vozes, né? Foi pela Vozes. Com participação da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte. Porque o livro integrou uma série de obras em torno dos 100 anos da capital mineira. Sim.
O meu livro trata da região operária, de Belo Horizonte Contagem, mas romanceado, que é como eu gosto de fazer, um romance e reportagem. Mas que bom, eu já li as primeiras páginas, falei aqui no início, e é um livro que prende. A sua escrita, ela gruda, viu, Sulamita? Ela gruda. Ah, que bom. Mas é mesmo, não é chover confete, não, é constatação mesmo. Espero terminar logo. Leva 2 a 3 dias para terminar logo, para conhecer essa história, que a gente sabe que é uma história que machuca, mas que a gente precisa conhecer, né? É uma história triste, mas é uma história de força, né? De luta, de superação, de determinação, né? De amor, né? De dedicação integral. A Gessina, ela ainda está viva? Não, infelizmente, já ela faleceu, já né? é estrela. Acredito que ela, de onde estiver, deve estar dizendo, olha aí, a luta está eternizada, né? Está materializada, não é isso? Exatamente, eu costumo dizer que ela deve estar contente. Era um compromisso que eu tinha com ela e que eu não podia sossegar enquanto não cumprisse na integralidade. Muito bom. Sulamita Estelian, muito obrigado pela entrevista, muito sucesso nesse seu segundo livro, e logo quando você estiver aprontando o terceiro, não sei se... eu estou escrevendo, mas... Está escrevendo? Sim. Estou escrevendo, sim, já há um tempo. Eu sou meio lenta nesse processo de produção. Eu não me preocupo com deadline, porque a gente não tem que se preocupar, né? E com o prazo, né, final. Sim. É só mesmo na literatura internacional que existe isso de que o escritor é contratado, recebe para fazer esse trabalho e tem prazo para entregar. Sim. Eu não tenho, então. Eu tenho todo o tempo do mundo enquanto vida eu tiver. Maravilha. Sulamita, um grande abraço, um ótimo final de semana, e quando tiver pronto o terceiro, traga para a gente divulgar aqui. Ok, muito obrigada, Marcelo. Obrigada, boa noite para você, para sua produção. Boa noite. Para todos os ouvintes da Rádio Jornal. Obrigado. E do programa Movimento. É Literatura em Movimento, é? Isso, Literatura em Movimento. É uma sequência. O programa é um movimento e aqui é só uma sequência, e hoje foi toda sua. Que honra. Muito obrigada. Abração, Sulamita. Um abraço, obrigada, Marcelo. Maravilha. Boa noite. Tá aí então para quem acompanha, olhando pelas câmeras, né? O livro da Sulamita Estelian, Em Nome da Filha, editora Viseu.